Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui na nossa aula. Na aula passada, nós começamos a falar um pouco de medidas de tendência central e nós vimos que eram 4: média aritmética, média ponderada, mediana e moda. Na aula passada, a gente viu as duas primeiras. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco de mediana, um pouco de moda. Então, veja só, o que é uma mediana? Geralmente, você vai ver a mediana quando você estiver falando de variável quantitativa. Então, aqui tem um exemplo para a gente. Considere o consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses do ano. Então, olha o consumo: 33, 31, 34, 32, 34, 32, 102, 34, 30. Bem, se você calculasse a média, que a gente já aprendeu, você perceberia o seguinte: somaria todos os valores, dividiria por 9, daria aproximadamente 40,2. Então, essa seria a média de consumo. Mas veja que nesse exemplo, a média, 40,2, ela não expressa nenhum dos números que está na sequência. E passa muito longe do número 102 ali, que provavelmente é o mês onde estourou o encanamento, houve alguma coisa que o consumo foi muito alto. Então, apesar da média aritmética ser uma boa medida de tendência central, mas para esse caso aqui em especial, parece que destoou bastante, né? Então, por isso que a gente precisa de um outro recurso, uma outra medida de tendência central, e essa outra medida de tendência central, a gente chama ela de mediana. O que afinal de contas, é a mediana? Veja que os valores de consumo, da maneira que estão aí, eles são dados brutos, estão colocados aí sem nenhuma organização, exceto que sejam cada um no seu respectivo mês. E se a gente pegasse esses valores e colocasse em rol? Olha o que aconteceria. Se eu colocasse esses valores em rol, então perceba que aí eu teria que colocar eles em ordem crescente, do menor, como você está vendo aqui, até chegar no maior. Note que existem aqui 9 valores, eram 9 meses. Quando eu separei em 9 meses, houve um valor que ficou exatamente no ponto médio aqui, exatamente na metade do caminho, de modo que ficaram 4 valores antes e 4 valores depois. Então, veja qual o valor destacado. Aqui até diz, olha, o valor destacado, 33, separa o conjunto de dados em duas partes. Na primeira parte, o 30, 31, 32 e 32, todos os valores são menores, que o 33. E na outra, 34, 34, 34, 102, todos os valores maiores do que 33. É esse valor em especial que você está vendo aqui, o 33, é o que a gente chama de mediana. Esse valor que ficou exatamente no meio do caminho é o que a gente chama de mediana. Então, o que é uma mediana num rol? É o valor central. Esse valor central do rol, ele é chamado de mediana. Então, veja que a mediana é um conceito simples. Você pega os valores brutos, coloca em rol, o valor que fica exatamente no meio do caminho é a mediana. Mas aí alguém deveria estar me perguntando, né? Mas e se a sequência, por exemplo, tivesse uma quantidade par de números? Aí que está a situação. Há duas situações possíveis, né? Então, se a quantidade for ímpar, a mediana é o valor central, como você está vendo aqui, o valor que exatamente ficar na metade do caminho, o valor que ficar no centro. Mas se a quantidade for par, o que você faz? Olha? Se acontecer da quantidade for par, imagine que não tivesse aqui o 102, Se não tivesse o 102, quem ficaria não teria um valor da metade. Chegaria ali, ficaria aqui, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34 e 34, veja que aí teria 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí se a quantidade for par, o que você faz? Aí não vai ter ninguém aqui no meio, Então, aí é o seguinte, se você pegar uma quantidade par, você pega os dois mais centralizados e calcula a média deles. Então, você faria a média entre
os dois mais centralizados, no caso 32 mais 33, e dividiria por 2. É assim que você faria para encontrar a mediana no caso de ter uma sequência par. No Enem, geralmente vai acontecer isso. Geralmente no Enem, ele não vai te dar uma quantidade ímpar, vai te dar exatamente uma quantidade par. E aí você vai ter que usar essa segunda regra que nós vimos aqui. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui caiu no Enem de 2017, olha. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, o gráfico aqui está te dizendo os índices da taxa de desemprego. O que ele pede? Ó? A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de, veja que ele quer exatamente março de 2008 até abril de 2009. Cuidado, de repente ele pudesse te dar o gráfico aqui e pedir meses separados. Vamos supor que de repente ele pedisse de dezembro para frente, então tem que ficar atento a isso. Mas ele quis todos os valores. Se você contar aqui, você vai perceber o seguinte, olha quantos valores tem, ó. 8,6 até chegar aqui no 8,9 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É uma quantidade par. Então, o resultado não vai ser exatamente um dos que estão aqui. Talvez até seja, mas é bem provável que não. A gente vai ter que parar para pensar exatamente que valores serão. E a gente vai ter que calcular a mediana. Mas note que a maneira como o gráfico está aqui, os resultados estão brutos, não estão em ROL. Então, inicialmente, eu vou ter que pegar esses valores e colocar em ROL. E para colocar em ROL, eu vou ter que colocar da ordem menor para maior. Então, quem é o meu primeiro valor aqui? Ó? 6,8. Quem que é o próximo? Ó? Então, você vai... Como o gráfico já te diz aqui quem é o menor, você vai olhar nos pontos mais baixos. Ó. Então, o menor, 6,8. Depois, 7,5. Depois, quem vem depois do 7,5? 7,6. Depois, olha, tem outro 7,6 aqui. Depois, o mais baixo, 7,7. Depois, tem o 7,9. Tem outro 7,9 aqui. Você tem que repetir? Tem, porque você tem que colocar todos eles em fila, mesmo que tenham repetição. Então, tem dois 7,9. Depois, ó, depois do 7,9, o mais alto aqui na próxima é o 8,1. Depois, o próximo, 8,2. Lembra que eu falei que nem sempre as coisas vão estar em ROL para você? Aqui é um caso. Ó. Depois do 8,2, 8,5. Depois do 8,5, tem outro 8,5 aqui, ó, do lado esquerdo. Então não pode esquecer dele. Depois de 8,5, o próximo aqui seria quem? 8,6. Depois do 8,6, você tem aqui o próximo. 8,6, você tem o 8,9. E por último, o 9. Bem, será que eu contei certo? É bom você conferir. A gente contou inicialmente, tinha 14. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tá certo, não esqueci de ninguém. Como a quantidade é par, veja que a quantidade é par. Então, não tem um valor no meio, não tem um valor central. Então, eu teria que pegar os dois mais centralizados. Então, se são 14, é o sétimo e o oitavo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o sétimo e esse é o oitavo. Então, eu vou pegar os dois mais centralizados. Mas eu faço o que com os dois? Calculo a média entre eles. Então, 7,9 mais 8,1 e divido por 2. Se você fizer essa conta, você vai perceber que vai dar 8. Então, alternativa B. Então, o que nós percebemos aqui? O que é uma mediana? Mediana é uma medida de tendência central
em que você pega os valores que estão analisados no problema, ou numa pesquisa, ou numa amostra, coloca eles em rol e analisa o seguinte: se a quantidade for ímpar, a mediana será o valor central. Se a quantidade de elementos for par, você vai pegar os dois mais centralizados e calcular a média aritmética. Geralmente, será nos problemas essa segunda situação, como você está observando aqui nesse problema do Enem.